Vamos continuar nosso estudo da carta de Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 16 a 25. Hoje nós queremos falar sobre o caráter do Evangelho. Está terminando, irmãos. Gálatas está terminando. Falta pouquinho aí. Só tem mais, depois dessa, só mais 2 mensagens, aí terminou Gálatas. Para quem vai ficar aqui até o dia 31, vai estar aqui no culto do dia 31, vai poder ver o final. Se você estiver viajando de férias, depois provavelmente vai ter o vídeo lá no nosso canal do YouTube, e aí você vai poder terminar o seu estudo da carta de Gálatas também. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Fica difícil a gente não se encaixar em alguma coisa, né? É tanta coisa que... Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, precisamos da sua ajuda aqui neste momento para aprender a andar no Espírito, a entender o que são frutos do Espírito, a diariamente crucificar a carne, e que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando ao nosso coração a sua palavra, para que possamos sair daqui fortalecidos, crendo de que o Senhor está em nós, trabalhando em nós, nos moldando conforme o seu querer e a sua vontade. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu mandei um WhatsApp, talvez você não recebeu, mas com a pergunta: você sabe dizer se alguma qualidade, algo que você tem, é um fruto do Espírito ou uma qualidade, um ponto forte seu? Você sabe dizer? Alegria, por exemplo, sabe dizer se a sua alegria é um fruto do Espírito ou uma qualidade, um ponto forte? Vamos ver se a gente descobre? E as obras da carne? Só lendo aquilo ali, quais delas você já marcou um asterisco do lado? Opa, essa aqui ainda está difícil. Domingo passado, acredito que o pastor Conrad falou sobre o que Paulo diz nos versículos anteriores do capítulo 5, sobre uma vida moral baseada ou no medo ou no amor. E hoje ele vai nos mostrar como crescemos no caráter por meio dessa dinâmica agora. E a sua manchete é: crescemos à medida que lutamos. Você tem lutado bastante contra seus desejos, seus impulsos? Crescemos à medida que lutamos. Você pode repetir? Crescemos. Pô, eu não estou vendo nenhum hematoma em você não está com nenhum olho roxo. Acho que você não está lutando um pouquinho não, viu? Como é que é isso aí? Então vamos olhar essa luta. Não se trata de algo, de uma batalha que está acontecendo entre algo que está fora de nós e algo que está dentro de nós. Ambos estão dentro, gerando desejos e moldando o nosso caráter. Então existem 2 naturezas operando em todo cristão. Eu digo todo, ninguém escapa. O espírito e a carne. A carne não é nosso corpo físico, como muitas vezes a gente imagina, a nossa natureza física, e sim o nosso ser como um todo que anseia pelo pecado. É a parte do nosso ser que ainda não foi renovado pelo Espírito Santo. A gente pensa, as coisas velhas, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo não é de uma hora para outra, é um processo. E o Espírito, lógico, é a vida de Deus em nós, que habitou em nós de forma sobrenatural quando nos convertemos, quando nos tornamos cristãos, e que começa então a renovar este velho homem. Qual é a natureza dessa luta? Trata-se de uma batalha entre os desejos do Espírito e da carne. Os desejos da carne são aqueles desejos descontrolados, excessivos, aquele impulso que quer controlar tudo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, é aquilo que vai se tornando um ídolo em nossa vida.
E aí você diz, eu vou ter valor se for amado. Eu vou ter valor se tiver uma carreira profissional, se me sentir realizado nesse sentido. Eu vou ter valor se meus filhos me amarem, se eu tiver filhos. Então essas coisas começam a se tornar ídolos, porque o desejo da carne é glorificar, ela glorifica e adora e anseia todo tipo de coisa, condição e pessoas. A evidência dos desejos da carne sou eu. Eu preciso estar no centro, eu preciso estar no controle, eu preciso estar no comando. É a mim e somente a mim, ao eu que importa. Os desejos do Espírito já são diferentes. Ele glorifica, adora e anseia o que glorifica a Cristo e exalta a beleza e a grandeza de Deus. Então, se a gente fosse resumir a mensagem agora e dizer o que é andar no Espírito, seria você, com suas palavras, pensamentos e ações, fazer aquilo que adora, que glorifica a Cristo e que exalta a beleza e a grandeza de Deus. Fácil, né? Então, quando você for dirigir, aquele motoqueiro, né, te dá aquela fechada ou entra na sua frente, né? É só você se controlar ali, né? Poxa, isso não vai glorificar a Deus, eu meter a mão na buzina, eu xingar. Seria fácil se fosse só isso, né? E viver pelo Espírito é o que mais desejamos, amados. Ou você não quer viver pelo Espírito? Ou você não gostaria de que fosse realmente, né? Eis que tudo se fez novo e como se num passe de mágica, pronto. Não tem luta nenhuma mais, não tem desejos pecaminosos nenhum mais. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas todavia, a nossa natureza ela continua a gerar desejos alternativos e que são contrários aos propósitos eternos de Deus para nossas vidas. O Espírito gera desejos divinos que vão ao encontro do propósito de Deus para mim e para a sua vida, enquanto que a carne desejos pecaminosos que vão na direção contrária. O Espírito que Deus colocou em mim e você, ele anseia por renovar e nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo. Mas vez ou outra, eu e você, nós vamos sim resvalar no pecado. Nós vamos dar aquela tropeçada, né? Não sei se você já esteve correndo às vezes assim, aí você dá uma passada maior que a perna, você começa a catar cavaco, né, como eles dizem, né? De vez em quando a gente acha que vai fazer isso. Vai tropicar, como falam, vai cair. Mas a gente deve lembrar das palavras de Paulo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Porém, minha identidade está em Cristo Jesus. As minhas escolhas, as minhas palavras, os meus pensamentos, eles são realizados, ou eu faço, com base em quem eu sou. E eu sou filho de Deus. Eu tenho um lugar especial no coração do Pai. E as minhas decisões são tomadas baseadas nisso, e não para definir quem eu sou. Se você tomar decisões para definir quem você é, provavelmente elas vão dizer que você é um pecador. Agora, se suas decisões, se os pensamentos, se aquilo que você fala é tomado com base em quem você é em Cristo Jesus, um filho de Deus, então as coisas mudam bastante. A carne, nós temos esse problema com a carne porque ela age em nosso interior com o desejo de fazer com que a gente seja o nosso próprio Senhor e Salvador. Ela faz isso porque ela não confia na graça e na bondade de Deus e rejeita o dom gratuito da justiça revelada em Jesus Cristo. E este é o pecado por baixo de todos os pecados, a falta de confiança de que Deus é suficiente para nós. E nós vemos isso muito claro. A gente anseia por muitas coisas, deseja por muitas coisas e o nosso coração nunca está satisfeito. Às vezes, o cara casou com uma mulher linda e maravilhosa, mas ele continua saindo e olhando para outras mulheres, cobiçando outras mulheres, porque não está satisfeito, porque não confia em Deus para satisfazer as suas necessidades. E assim vai, mas aquele que busca satisfação em Deus muda. E Paulo lista uma série, eu não sei se vai dar para vocês enxergar bem, porque é uma tabela bem grande aí, com uma série de obras da carne, uma lista com as obras da carne. E não são todas ações. Então ele começa falando, por exemplo, no versículo 19, nós temos acho que eu mudei, desculpe. Nós temos 3 palavras no versículo 19 que estão relacionadas com as obras da carne na área da sexualidade. Então ele fala de imoralidade, é a relação sexual entre pessoas que não são casadas uma com a outra. É bom deixar isso bem claro, né?
Não são casados um com o outro. Senão o cara está tendo relação sexual com a mulher casada e fala, não, mas ela é casada. Não, é casada com ela. Você tem que estar casado com ela. Impureza, práticas e relacionamentos sexuais não naturais. E ele fala de indecência, sexualidade descontrolada, ser compulsivo sexual. E em relação a isso, às vezes eu fico pensando se Deus nos desse a coragem de chegar aqui e falar o que nós somos realmente, né? Como nós seríamos recebidos um pelo outro, né? E lá no congresso lá em São Paulo, eu acho que eu já citei isso, foi um homem lá na frente do testemunho falar que ele era compulsivo sexual. E ele contou o seu testemunho, do seu vício em pornografia, e interesse em tantas coisas, e a igreja abraçando aquele homem. Porque ele foi liberto e está lutando contra aquele problema. Mas como seria se a gente falasse, né? Como é que seríamos recebidos? Provavelmente você não ia ser professor de escola bíblica nunca, né? Eu ia ficar com medo, os pais iam ficar com medo de deixar cuidando das crianças deles, né? E assim vai. Aí nós temos duas palavras no versículo 20 relacionadas com as obras da carne na área da religião. Idolatria e feitiçaria são práticas religiosas ocultas e pagãs e muito específicas que Paulo está se referindo. A primeira trata de você fornecer um substituto inadequado para Deus, e a segunda fala de você falsificar a obra do Espírito Santo. E aí Paulo vai falar sobre 8 palavras nos versículos de 20 a 21 que descrevem como a carne destrói os relacionamentos. E 4 delas são atitudes destrutivas. Ambição egoísta. Você está marcando aí na tua Bíblia? Essas obras da carne aí, onde o bicho está pegando para o seu lado? Então aí nós temos ambição egoísta, competitividade, motivação voltada para o eu. O que importa é eu vencer, eu ganhar, é a minha vontade que tem que ser feita, que estou nem aí para o meu irmão se ele quer que a ceia seja desse jeito, que a Páscoa seja assim, né? É o eu. Inveja é a cobiça, o desejo do que os outros têm. Ciúmes, o zelo e a energia que vem de um ego faminto. E rivalidade, designando a hostilidade e uma atitude antagônica. E aí as outras próximas palavras, elas descrevem o resultado dessas atitudes destrutivas. Inimizade, né? Você é uma pessoa polêmica e gosta de provocar brigas. Ira, você explode facilmente, né, quando está com raiva. Discórdias, divisão entre pessoas, partidarismo, grupos partidários e rivais permanentes. E a gente vê isso em todo lugar, inclusive dentro da igreja. As pessoas até se relacionam, cumprimentam, né? Aquela máscara, né, de talvez eu goste de você, talvez não, mas você não sabe disso, né? E vai assim. Mas aí quando tem alguma decisão para ser tomada, aí você percebe que ali existe partidarismo, mas ali existe alguma coisa que está pegando entre aquele grupo de pessoas. E por fim, há 2 palavras que ninguém tem problema com isso, que é o abuso de substâncias. E eu quero incluir aqui não só bebida alcoólica, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa aí que a gente pode estar abusando, né? Eu tinha um sério problema com chocolate. Eu comia um pacote de Serenata do Amor em 2 dias, 50 bombons. E comia mesmo, era sentar para assistir um jogo de futebol, uma barra de chocolate, comia e ia embora. Então é o abuso de certas substâncias, né? Graças a Deus eu fiz um jejum de 40 dias sem açúcar e com isso Deus disciplinou minha carne. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu comi um Serenata do Amor. Glória a Deus. Amém? E você? Mas essas 2 palavras, elas estão conectadas. Uma das obras da carne é o vício em substância e a outra é o comportamento, essa busca louca por prazer, de sentir prazer, e geralmente é um prazer muito passageiro, né, que a gente busca, enquanto que Deus quer nos dar uma satisfação muito maior, prazer em Deus, prazer que dura. Nós cantamos, como é que é uma música que a gente canta sobre alegria? Não vou me lembrar. Mas é igual a alegria está no coração, né, de quem já conhece Jesus. Não muda. Essas são as obras da carne. E aí, irmãos, o problema está no seguinte. Nós somos muito melhores em observar as obras da carne alheias do que em lutar contra as nossas. Você pode repetir comigo? Somos muito melhores. Que obras da carne você enxerga em sua vida? Eu antigamente, isso aqui eu vou falar talvez mais tarde, deixa quieto. Paulo está dirigindo uma advertência muito séria
aos que praticam essas coisas. Se você ler o versículo 21, o que ele diz no versículo 21? Olha na sua Bíblia. Lá no finalzinho do versículo 21. Quem trouxe Bíblia, né? Quem tem Bíblia, né? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo não está desmotivando a gente. Paulo não está querendo destruir a gente. Paulo não está querendo acabar com a gente dizendo, tá vendo? Você pratica essa coisa, agora você vai para o inferno. Não é isso. Mas lembra que a mensagem, a manchete é, nós crescemos enquanto lutamos? O que Paulo está querendo dizer para você é isso. Chega de complacência. Chega de passar a mão na sua cabeça. Está na hora de você começar a lutar contra essas coisas, contra as obras da carne. Eu às vezes vou baixando o tom de voz e me pediram para sempre falar mais alto. E aí nós então chegamos que para a gente conseguir, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo é ser transformado, ou se deixar transformar por esse Espírito. Eu lembro de uma historinha que eu contei algumas vezes sobre um cara que a vida estava um bagaço e ele orou e falou, pô, Jesus, então entra na minha vida. E aí Jesus bateu na porta, ele abriu a porta, entrou e aí Jesus falou, agora deixa eu... Sentaram na sala, começaram a conversar, Jesus falou para ele, deixa eu conhecer o seu quarto. Aí eles indo na direção do quarto, ele lembrou que tinha revista de mulher, né, de pornografia na cama. Ah, Jesus, não dá para entrar aqui não, está sujo assim, e Jesus não entrou. Aí ele percebe que um barulho depois, eles voltam para a sala, ele percebe um barulho, ele vai lá ver, o diabo estava tentando entrar pela janela. E assim vai com outros cômodos da casa, onde Jesus não pode ir porque tem alguma coisa que desagrada a Deus. E aí ele volta para Jesus uma hora e fala, pô Jesus, não estou entendendo, você está dentro da minha casa e o diabo continua me infernizando? Aí Jesus fala para ele, você só me deixou entrar na sala, eu não assumi o controle de toda a sua casa. E aí ele vai, limpa tudo, convida Jesus para ir em cada cômodo, e aí de repente bate na porta, ele abre a porta, é o diabo, aí Jesus fala para ele, pode deixar que agora é comigo. É preciso deixar, amados irmãos, o Espírito Santo transformar a nossa vida. Se eu não abrir, se eu não disser, Senhor, está aqui, eu não sei como resolver, porque tem coisas em nós que nós não temos força para resolver. Mas eu preciso apresentar isso diante de Deus e abrir para Ele e dizer, olha, muda, transforma. Em 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A transformação, ela vem do Senhor, à medida que eu e você contemplamos a Cristo. Buscamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Crescer no Espírito, ou andar, ser guiados pelo Espírito, é desenvolver o caráter como o de Cristo. Esse é o propósito do Espírito Santo, é nos tornar semelhantes a Jesus. E isso é libertador, irmãos, porque à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos tornando as pessoas que Deus nos criou para ser, estando no lugar, na posição e fazendo aquilo para o qual Ele nos criou para fazer, que é viver uma vida com propósitos, viver uma vida que glorifica o seu nome. Mas por que Paulo disse fruto? Paulo nos transporta para o mundo da agricultura e ele usa o termo isolado fruto e nos revela 4 fatos sobre o Espírito, ou como o Espírito opera em nós. Primeiro, o crescimento cristão é gradual. Ninguém consegue ver o crescimento de uma planta enquanto ela é semente. Você consegue? A não ser que você seja Superman, tem uma visão aí, né, que consegue enxergar através das coisas. Mas ninguém consegue. O fruto do Espírito ele pode estar desenvolvendo na vida de um cristão sem que ele se dê conta disso. Eu me lembro de quando eu comecei a frequentar os jovens, Peco era o líder, eu orava muito por transformação. Deus transforma a minha vida, transforma a minha vida. E daqui a pouquinho eu estava fazendo besteira de novo, eu falava, não acontece transformação nenhuma, né? E aí desanimava, parava de vir nos jovens, vinha uma vez ou outra, de repente voltava e continuava orando. Até o dia que a filha do pastor Daniel falou para mim, nossa, como você está mudando, né? Aí eu falei, pô, Deus está transformando, eu que não estou percebendo isso, eu que não vejo. Então, muitas vezes, esse fruto ele só vai se manifestar quando a gente estiver numa situação que exija que ele apareça. Né? Às vezes você é uma pessoa impaciente, nervosa, que explode facilmente,
E Deus vai trabalhando na sua vida esse fruto de paciência, de mansidão. Aí um dia, quando você está numa situação, você fala, poxa, tempo atrás eu já tinha saído no braço e dado umas porradas. Foi isso que o Peco falou para mim quando nós apitamos o jogo de futebol lá, né? Eu não queria apitar mais, porque eu estava perdendo a cabeça. Ele falou, cara, se fosse um tempo atrás, você já tinha saído no braço com aquele povo. O fruto cresce o tempo todo, pouco a pouco, muitas vezes sem ser notado. Então, por que Paulo fala desse fruto? O fruto ele é contínuo, o crescimento ele é gradual. O fruto é inevitável. Se o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, não tem como esse fruto não crescer. Você concorda? Não tem. Se você um dia tomou a decisão sincera, e a decisão sincera é que conta, né, de seguir a Cristo, e você foi selado com o Espírito Santo, não tem como você não produzir este fruto. Conta a história de um homem que ao morrer foi enterrado sob uma lápide de mármore. Ninguém sabe como, mas uma bolota de carvalho entrou em seu túmulo. Com o tempo cresceu e partiu o mármore. Assim é o fruto do Espírito. A nossa carne ela é às vezes dura, né? Essa nossa natureza pecaminosa é dura como esse mármore, mas assim como essa árvore cresceu e partiu esse mármore, vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai fazer esse fruto crescer e vai partir essa carne dura e esse fruto vai aparecer. Porém, isso nos obriga a nos perguntar, há frutos crescendo em minha vida? Há frutos crescendo em sua vida? Você foi salvo pela fé e não por obras, mas a sua fé deve ser uma fé frutífera. Jesus diz que nós devemos ir e dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Teu fruto tem permanecido? E o fruto do Espírito tem raízes internas e bem profundas. Não se trata só de aparência, não é nada, não tem a ver com as nossas características, aquilo natural nosso, mas com a transformação mais profunda que o Espírito Santo causa em nós. E dons podem até surgir e podem até ser usados, nós podemos até receber dons, mesmo que a gente não esteja sendo transformado. Mas o fruto não. O fruto só aparece quando realmente nós abrimos nossa vida e deixamos que essa transformação aconteça. Quando nós realmente nos tornamos filhos de Deus. E esse é o teste que o Espírito Santo nos dá. É o fruto. Se tua vida, se você tem produzido fruto, se você está percebendo mudanças na sua vida, em comportamentos, atitudes, o Espírito Santo habita em você e está frutificando em sua vida. Jesus disse, pelo fruto vos conhecerão. E aí nós temos o crescimento cristão é simétrico, e eu nunca tinha pensado nisso. Paulo ele usa fruto, ele não fala frutos, no singular para descrever toda uma lista de qualidades que crescem na pessoa cheia do Espírito Santo. E com isso aprendemos algo muito importante. O fruto verdadeiro, ele cresce em conjunto. Jonathan Edwards diz, uma parte do fruto do Espírito não cresce sem que todas as outras partes também cresçam. Talvez não cresçam na mesma proporção, mas estão crescendo juntos. Um exemplo disso é uma pessoa que é gentil e diplomática, porém não consegue ser corajosa e fiel. Não pode afirmar que a sua gentileza e a sua diplomacia são frutos do Espírito Santo. Talvez seja apenas uma característica, uma qualidade, um ponto forte. E nossos pontos fortes, então, que independem do Espírito Santo, não devem ser confundidos com o fruto. São características naturais, minha e sua, que nós aprendemos, nós ganhamos para sobreviver até mesmo no meio dessa sociedade toda louca aí. Por exemplo, outro exemplo sobre essa questão de que cresce junto, João ensina, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Ele não diz, olha, se você ama a Deus, mas não ama seu irmão, está te faltando um pouquinho de equilíbrio, mas isso você vai chegar lá. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo que você é mentiroso. Tá bom? Então o amor a Deus ele vem acompanhado pelo amor aos outros. Se ambos não estiverem presentes, nenhum deles estará lá em absoluto. Assim algumas pessoas parecem imperturbáveis e tranquilas, paz, né? Aquela pessoa que você fala, cara, nada perturba essa pessoa, né? Tem uma paz que é impressionante, mas não é bondosa e não é amável. Essa paz não é um fruto real, mas indiferença e talvez até cinismo. Não temos muito tempo, amados, para falar sobre cada fruto, mas só para a gente ter uma noção do aspecto desse fruto, então. O amor é aquele amor ágape, né, de servir por amor,
sem esperar receber nada em troca. A falsificação é o afeto egoísta, quando você está demonstrando amor para uma pessoa já com segundas intenções. Temos alegria, satisfação em Deus. A falsificação é o entusiasmo baseado na experiência, né? Aquela pessoa que está alegre só quando mexe com o emocional dela, né? O culto foi bom só se mexeu com o emocional dela. Paciência, não perde o controle. O cinismo é a falta de cuidado. Benignidade, servir de maneira prática e não com boas obras manipuladoras. Bondade, integridade, ser a mesma pessoa em qualquer situação. Né? Não é mudar, né? Lembra da passagem de Pedro? Quando estava lá com os gentios, sentou e comeu, de repente chegou alguns judeus, Pedro foi lá e deixa eu voltar para o meu lugar, né? É ser a mesma pessoa. Não se trata de ser verdadeiro, mas nem sempre amoroso. Fidelidade e lealdade ou coragem, ser plenamente confiável e fiel à prova, à própria palavra, e não oportunista, amoroso, mas não verdadeiro. Amabilidade, humildade e abnegação. Amor sacrificial, né, onde você se entrega, se doa. E a falsificação é aquele amor voltado apenas para si mesmo. E domínio próprio, alguém que não está dominado por desejos e emoções. E a falsificação desse fruto é aquela força de vontade baseada no orgulho, onde, né, você é uma pessoa bastante orgulhosa. E por fim, como então o fruto do Espírito pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida? Paulo dá a dica. Ele diz lá no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus. Meu amado irmão, o dia que você se converteu, Deus te entregou para Cristo e Ele diz que Ele não abre mão de você. A sua identidade está em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. E nós precisamos nos apossar disso, nos empoderar disso, porque é isso que vai garantir a vitória nessa batalha contra a carne. Ele fala, crucificando a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, juntamente com suas paixões. E não é só dizer não, não é só ser duro com você, não vou mais fazer isso, toda vez que eu fizer isso agora eu vou, né, fazer isso, ou eu preciso fazer um jejum de 60 dias aí, senão não vou perder isso, né, como eu fiz ali, né. O jejum é bom, ele disciplina a carne, tá? Vale a pena às vezes. Mas é você identificar e desmantelar esses ídolos, porque essas coisas, esses desejos da carne vão se tornando ídolos em nossas vidas. E lembra que uma vez, não vai lembrar, né? Nem eu lembro da minha pregação, às vezes, mas uma vez eu preguei, eu falei que conversão é você voltar até os ídolos que você criou durante a sua vida e dizer para eles, olha, você não tem mais poder sobre minha vida. É isso que nós precisamos fazer. É dizer para essas coisas que ela não tem mais poder sobre nós não sofremos mais atração sobre elas. E não apenas ser duro com a gente mesmo. É preciso examinar os motivos por trás do nosso comportamento. Temos de fazer a pergunta, não apenas a pergunta o que estamos fazendo de errado, mas por que estamos fazendo errado. E por fim, precisamos andar sobre a direção do Espírito Santo. Greg Hill, no seu livro Enganado Eu, ele conta a experiência dele de estar num congresso, já deu palestras e mais palestras, onde está ele, mais pastores, e ele vai conversar com uma mulher de Deus e fala para ela, olha, eu estou com um problema no casamento, mas ele vai já com aquela intenção, né, de se fazer de vítima, onde o problema está com a minha esposa e não comigo, e ela fala, você quer saber a verdade? Ele diz, quero. Você quer saber o que Deus está me mostrando? Ela falou, quero. Você está se fazendo de vítima. Você acha que o problema no seu casamento é causado por sua esposa, mas no fundo é porque você não está andando no Espírito. E aí ela fala um monte de coisa para ele, inclusive suas mensagens. Não tem nada de unção nelas. É só a sua inteligência e a sua capacidade. E ele diz que foi muito duro ouvir aquilo. Então, amados, andar no Espírito não é só aquele exercício intelectual. É preciso abrir, é preciso entregar. É preciso de uma prática de glorificar e cultuar a Cristo a tal ponto que a gente vai perdendo, ou essas coisas vão perdendo o poder sobre nós, onde Cristo passa a ser mais interessante do que o prazer, do que a orgia, do que a bebedeira, do que qualquer coisa que nós estamos buscando para satisfazer a nossa alma. Cristo se torna, como a palavra diz, é aquele tesouro escondido, aquele tesouro que foi encontrado, onde o homem foi lá e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno onde estava aquele tesouro.
Você não troca uma pedra preciosa por uma pedra de crack, você não troca a sua pedra preciosa por uma bebida, você não troca a sua pedra preciosa por um relacionamento que não é agradável a Deus. E aí você começa a aprender a andar no Espírito. Eu acho que um exercício que me ajudou, pode ser que te ajude, é procurar estar com Deus e parar de querer fazer coisas para Deus. A gente gosta muito, né, de ir nas orações, talvez, Deus, mas eu tenho feito isso, eu estou tentando, eu estou fazendo e tal. Mas no fundo a gente não tem estado com Deus. E eu sempre gostei muito de ler, de assistir pregações na internet, ouvir música gospel, e muito. Mas isso não estava transformando a minha vida. E eu decidi, eu falei, eu quero ler a Bíblia para estar com Deus. Somente para estar com Deus. Então não era estudo teológico, eu não ficava ali fazendo perguntas, o que o texto quer dizer, para quem que foi escrito, não fazia nada. Eu apenas lia a Bíblia e ao final eu orava com base naquilo que eu li. E procurava passar um tempo com Deus. Isso foi mudando a minha vida, porque cada leitura Deus ia mostrando, olha, está vendo isso que você acabou de ler? Pois então, é isso que eu quero trabalhar na sua vida. Acho que para mim, eu tenho entendido que o grande segredo de andar no Espírito é procurar estar com Deus, se conscientizar da presença dEle e procurar estar com Ele todo o tempo, todos os dias. Você tem estado com Deus? Ou você só tem feito coisas? E às vezes a gente até fala, né? Não, mas tudo é para Deus, tudo é espiritual, né? Então a vida inteira lá fora, tudo a gente faz para Deus e estou conectado com Deus, e às vezes a gente acaba usando como desculpa essa questão de estar o tempo inteiro em comunhão com Deus, e negligenciamos esse tempo de solitude, esse tempo de oração, esse tempo de jejum, de estar com Deus. Não é fácil, amados irmãos, mas eu creio que Deus está muito interessado em passar um tempinho com você, para que o Espírito Santo possa transformar a minha e a sua vida, para a honra e glória dele. Amém?